Review do Xiaomi Robot Vacuum S10 Plus. Olá pessoal, já está sendo a terceira semana de uso do nosso robô da Xiaomi, o S10 Plus, e eu gostaria então de fazer um review bem honesto para que vocês possam ver os detalhes dele, como ele funciona, algumas preocupações, tá, que você tem que ter e por que eu acabei escolhendo esse modelo sobre outros, tá? Já adianto, eu acabei pagando nesse modelo aqui uns R$ 300 a mais do que o link que eu estou colocando para vocês aqui na descrição, que é um link lá da Amazon. Quando eu olhei, eu não tinha percebido que ele era o S10 Plus, porque a pessoa não colocou o Plus ali no título. Mas olhando a descrição, ele é o modelo S10 Plus, então vão lá conferir, né? E aí vocês vão ter um valor mais interessante. Aqui está o nosso queridinho, tá? Olha lá, ele está aqui nesse cantinho, né, do aquário. Eles falam para deixar uma área grande, né, ao redor e tal, para ele ficar livre, mas olha, ele está se dando muito bem para sair e voltar desse ponto, tá? Ele está todo carregadinho, então não tem nada piscando nele. Está aí paradinho. Esse modelo aqui, assim como o S10, ele tem este negocinho aqui em cima. Isto aqui é um laser que fica girando para ele fazer o mapeamento do ambiente. Eu já vou mostrar para vocês o mapeamento na telinha, tá? Do aplicativo dele. Aqui a gente tem a área de água. Água são 200 ml, tá? É a única coisa assim que ele vem menos do que outros modelos de outras marcas, tá? Mas olha, essa quantidade de água aqui, ó, tá vendo? Ainda sobrou um pouquinho. É suficiente para limpar a minha casa inteira. Então, eu apenas recarrego, né? Deixo a água aí. Quando eu quero usar, eu instalo os mops. Vocês veem que ele está sem os mops. Depois eu ponho para vocês, tá? E aqui a gente tem a área do filtro, né? Então ele tem aqui um encaixe. Esse encaixe fecha, né? Aqui a gente tem, olha, a abertura dele aqui para esgotamento na lixeira. E nós temos também esta área aqui de cima que sai para fazer limpeza, onde fica um pó mais fino. Vocês conseguem ver que está com um pozinho ali, né? Por conta desse filtro EPA ou EPA. Acho que é H, né? HEPA. Enfim, encaixo ele aqui. E assim, gente, o que está sendo incrível, eu tô pensando, eu falo assim, eu devia ter comprado esse negócio antes, definitivamente, porque aqui em casa somos eu e a minha esposa e mais duas cachorrinhas, e são cachorrinhas de pelo curtinho. Então esses pelos, eles caem por esse chão, e esse chão sendo escuro, não dá para ver os pelos. Chamando uma faxineira a cada 15 dias, ela vinha, limpava, tirava outro cachorro de pelo, né, toda vez, que a gente nem via. Quando dava uma semana depois já estava sujo. Como é que a gente percebia essa sujeira? Quando eu andava descalço pela casa, né? O pé ficava imundo, cheio de pelos. Os pelos começavam a levantar, a cair pelos móveis, né? Era complicado o negócio. E assim, mas por que vocês não varrem a casa? Porque não dava tempo. A gente não tem tempo, a gente não consegue ter tempo para varrer a casa. E desde que ele está trabalhando aqui, a gente programou ele para fazer 3 limpezas na semana, segunda, quarta e sexta. É simplesmente incrível que a cada vez que ele passa, ele tira um belo tufo de pelo ali e também de outras sujeiras, né, do dia a dia, poeira, essas coisas. E o que eu estou gostando muito é que agora eu ando descalço aqui pela casa e a gente sente que o chão está limpo, né? Tanto pela sujeira, a limpeza dessa sujeira superficial de pelos e tudo mais, quanto também pela atuação dos mops, né? Que fazem uma limpeza, gente, é incrível. Muitas vezes é uma limpeza melhor do que o que a gente faria. Porque a gente pega um pano ali, né, com um rodo, e às vezes a gente passa leve, esquece de uma área, não está com muito tempo. Ele não, ele vai em cada cantinho e vai com cuidado, né? Então vai ficar uma limpeza bem mais interessante na maioria das vezes. Olha, eu chamei a faxineira, ela veio, limpou a casa, até água ela usou. Quando eu fui ver, o chão estava com sujeirinha ainda, né? Eu passei a mão, o chão estava saindo coisa cinzenta. Depois que eu coloquei ele para limpar, o chão está limpo. Para não dizer que não sai absolutamente nada, sai um pouquinho, conforme se anda o tempo todo assim, você vai vendo que vai ficando um pouquinho. É impossível não ter nada, né? Mas é efetivamente uma limpeza, na maioria das vezes, melhor do que o que a gente faz.
E aqui é o mapeamento da nossa casa, tá? Aproximadamente 70 metros quadrados. Esse primeiro mapeamento, ele faz de uma maneira mais ágil do que a limpeza. Ele sai andando pelos cômodos, ele vai entrar em cada lugarzinho que ele vê que ele consegue entrar. E o que eu acho mais interessante é que ele sabe que ele está entrando em um cômodo diferente do outro e ele marca as cores diferentes, tá? Aqui, olha, essa área em vermelho é o que é o box do banheiro. Isso aqui eu criei por uma opção aqui no menu de área restrita. Por quê? O box é de vidro. O laser passa pelo vidro e ele acha que ele pode entrar ali, então ele ficava trombando ali com o vidro do box. Colocando isso aqui, resolveu. Essas áreas roxinhas são áreas de restrição de MOP. Eu criei isso porque, apesar de ele detectar tapete, o nosso tapete é fininho, eles são tapetes baixos. Então ele não detecta direito, tanto é que às vezes ele acha que ele está em cima e não está mais. Aí ele acabava passando MOP no tapete. Como ele detectou aqui inicialmente os cantos, pelo menos, do tapete, eu peguei e criei essa área em cima, ali ele não passa MOP. Então o que ele vai fazer? Quando você colocar ele para funcionar com o mop instalado, ele vai evitar essa área, ele não vai chegar ali e não vai passar em cima dela, tá? Essa área aqui é uma área externa, onde a gente tem aqui uma entrada externa da nossa casa. Essa área de piso, eu falei, poxa, mas eu quero que de vez em quando ele vá lá e limpe, tire aquela poeira que fica ali fora. O que eu fiz? Eu coloquei uma escada deitada, eu coloquei algumas coisas que fosse suficiente para tampar na altura do laser dele. Então, ele chegou ali, ele achou que era uma parede, né? Beleza. Detectou ali essa área externa, eu fiz isso numa primeira vez para ele não sair dessa área e não andar pelo quintal inteiro, né? Depois que ele fez isso, aí para me assegurar que ele não vai sair dessa área, eu criei essa risca aqui, ó, que é uma parede virtual, tá vendo? Essa parede virtual vai fazer com que ele fique nessa área aqui e não saia para fora dela, né? Embora no manual eles dizem, não confie nessas coisas para ele não ir em áreas perigosas e tal, né? Então, assim, é uma limpeza assistida, né? Eu fico de olho para ter certeza que ele não vai sair mesmo. Então aqui, olha, ele entra em cada cantinho, ele detecta os pés das coisas, ele detecta aqui, por exemplo, uma escadinha que está apoiada na parede, olha, ele detectou essa escadinha aqui. Aí ela estava num canto, eu movimentei para o outro, ele detectou que não está mais lá, que foi para o outro. Então esse é o legal desse modelo, tá? Ele tem uma detecção aprimorada e ele atualiza o mapa automaticamente. Por que eu optei entre o S10 Plus e não o S10? Porque o S10 Plus ele tem também um mapeamento 3D que o S10 não tem. Nesse mapeamento 3D, eu vou tentar mostrar para vocês funcionando. Ele para em frente ao objeto, ele vai lá, dá uma topadinha no objeto, aí parece que ele está vivo, né? Ele volta um pouquinho para trás, aí ele olha assim para o objeto, aí ele mapeou, aí ele dá uma contornadinha, aí ele dá uma encostadinha de novo, ele volta para trás de novo, ele mapeia aquele objeto, ele localiza que ele está ali, e aí ele passa a contornar aquele objeto. Funciona muito bem em quase 100% das vezes. Quais são os pontos onde ele acaba não se dando muito bem? É quando você tem uma diferença de tamanho do objeto entre a altura que ele está fazendo a leitura do laser e a base do objeto. Digamos que seja um objeto triangular, tá? Como um tripé, por exemplo. Ele vai ler, o laser vai pegar na altura, né, na altura do laser, ali ele vai detectar que o objeto está mais distante. Quando ele for chegar perto, calculando essa distância, ele vai bater ali. Isso aconteceu inclusive com o rodapé, porque o rodapé não dá na altura do laser dele. Então ele achou que a parede estava mais longe. Só que isso eu percebi que ele apresenta essa dificuldade na primeira vez. Na segunda vez, ele aprendeu, porque ele já mapeia pelo sensor 3D, que aquele objeto está ali. Então ele já toma uma distância um pouquinho maior dele. É muito interessante, tá? Alguns detalhes aqui do aplicativo, né? Aqui ele tem o modo padrão. Vocês veem que ele não apresenta aqui a opção de aspiração e lavagem. Por quê? Porque o mop está desinstalado, tá? Eu vou colocar depois ele aqui para vocês.
E aqui você tem o modo personalizado. Nesse modo personalizado, você pode especificar para cada ambiente qual é o nível de sucção que ele vai utilizar e qual a quantidade de água. Não tem como você dizer não vai utilizar água. Por quê? Porque o mop está instalado, ele vai estar úmido. Então, é lógico, né? Se você não quer usar, não quer umidade ali, você tem que tirar o mop, tá bom? Ou especificar uma área restrita para que ele não entre. Essa área restrita a gente especifica aqui, olha, onde a gente tem o menu com o histórico de limpeza, o agendamento de limpeza, o período DND, que é Do Not Disturb, ou seja, não perturbe, né? Para que ele, se você ativar, ele não vai poder agir, ligar naquele período, né? Ele tem aqui o gerenciamento de suprimentos para mostrar ali, a escovinha está 100%, para você ter uma ideia ali de quando é preciso trocar, tá? Aqui vocês têm, então, olha, a lista de mapas. Então, a gente tem o mapa atual. Eu posso excluir esse mapa e mandar ele fazer de novo. Tem um detalhe na criação do mapa que eu vou mostrar para vocês. Eu posso alterar a área, então eu venho aqui, seleciono, eu posso dividir essa área. Digamos que ele mapeou uma área toda e eu quero dividir. Eu pego aqui, ó, crio uma parede virtual e divido esse ambiente. Então eu dou 2 nomes para esse ambiente, tá? Eu posso renomear também cada um dos recintos, né? Dos cômodos. Eu posso também criar aqui a parede virtual e a área restrita. Então aqui, olha, eu crio uma parede virtual e eu crio uma área aqui embaixo, ó, área restrita que não pode abranger, né? Onde ele não pode entrar nem para aspirar, nem para limpar, que é o caso aqui, ó, do banheiro, né? Ou uma área de esfregamento restrita, onde ele não vai aplicar o mop, que são essas áreas roxas aqui em cima, tá? Falei para vocês que tem uma questão aqui na criação do mapa, né? Vamos lá. Mandei ele mapear aqui o meu ambiente. Aliás, essa madeirinha eu coloquei porque tem um degrau ali que era muito alto. Era mais do que 2 centímetros. Ele não conseguia subir. Então eu coloquei essa madeirinha. Ela está fixada no chão com aquelas fitinhas, né? Dupla face. E aí agora ele consegue andar aqui bem, tá bom? Olha só. É um degrauzinho até que altinho aqui, ó, mas ele passa tranquilo, tá? E acaba até aspirando para não ficar sujeira aqui no meio. Qual que é a questão aqui? Ele veio aqui no nosso quarto. E aqui, ele chegou aqui nesse espelho. Tá vendo essa madeira ali? Essa madeira não é do espelho. Isso aqui é um teste que eu fiz. Ele chegou no espelho, o laser batia e ele achava que tinha um outro cômodo aqui atrás. Conforme ele se movimentava, esse cômodo ia expandindo ou sendo alterado, né? Então o que acontecia? Esse aqui é o escritório, o quarto está do outro lado desta parede. Ele achava que tinha um cômodo fantasma aqui entre essa parede e o outro quarto. Às vezes ele achava, porque existiu esse cômodo ali, ele tentava colocar uma porta aqui, achando que tinha um espaço ali para ele entrar. Mas ele não conseguia, só que ele achava que esse cômodo era uma continuidade deste aqui. Aí ele dava a volta na casa inteira, entrava lá no quarto, achando que a porta que o espelho ali era uma porta para ele entrar. Ele batia lá, viu que não dava para entrar, aí ele voltava para cá para continuar, tá? Então eu resolvi esse problema com essa madeirinha aqui. Essa madeirinha é suficiente para o laser não pegar aqui, né? Então ele não mapeou mais esse ambiente. Qual que vai ser o meu próximo teste? Tirar essa madeira, agora que ele já fez o mapeamento inicial, né? Então eu coloquei ela aqui e mandei ele fazer o mapeamento novamente, tá? Agora que ele fez o mapeamento, depois eu vou tirar essa madeira para ver como é que ele vai se portar. Se ele vai achar que tem um cômodo aí ou não, né? E o que ele vai fazer com esse cômodo. Aqui vocês têm os mops deles, né? Estão removidos. Eles têm um velcro aqui embaixo, ó, é um micro velcro, né? Prende bem isso aqui. E aí, simplesmente vou colocá-lo aqui. Vou colocar o outro também. Os panos do esfregão foram instalados. Pronto. Umedeça-os antes de esfregar. Isso é importante, tá? Se você não umedecer, ele vai ficar jogando água aqui em cima pelo motorzinho
e vai demorar para ele umedecer, então ele não vai conseguir utilizar isso para sua limpeza, tá? Então você umedece eles antes de usar. Aqui você tem a escovinha, já está sujinha, né? Depois eu vou fazer a limpeza dela. A rodinha principal e aqui a área de escovinha com a entrada pro aspirador, né? Aqui é simples, a gente tira, consegue tirar isso aqui também. E aqui tá com um pouquinho de cabelo, né, que ele vai pegando, a gente pega ou uma tesoura ou o utensílio que vem com ele, corta isso aqui, tira e joga fora, tá bom? Bem simples a limpeza. Cadê? Não prendeu? Pronto. Vou colocar ele então para funcionar. Agora eu vou ter que deixar a tela assim para que vocês possam ver o aplicativo também, tá? Acabei de colocar ele lá, ele está achando que precisa carregar, daqui a pouco ele para de carregar, né? Eu vou então aqui no aplicativo e eu quero que ele limpe uma coisa que eu não mostrei para vocês. Dá para fazer a limpeza por uma área determinada. Então eu quero que ele limpe ali pertinho da bicicleta, que é uma área complicadinha, tá? Tem o potinho de água das cachorras, tem a bicicleta ali com apoio. Então eu vou fazer isto aqui, ó. Eu vou colocar esta área, eu vou pegar aqui e vou dizer que eu quero que ele limpe lá no modo, vamos colocar no modo silencioso para vocês verem como funciona nesse modo silencioso, tá? Eu vou então, ele tá com o esfregão instalado, por isso que apareceu aqui a água, né? Eu vou remover o esfregão antes de pôr para começar. Então, vocês não estão vendo aqui? Eu estou só tirando o esfregão daqui de baixo. Cano do esfregão removido. Pronto. Cano do esfregão removido. Pronto, retirei. Carregando. Agora eu vou colocar aqui no modo, como é que é? Aqui, engraçado, né? Eu tirei, mas ele acha que está com esfregão ainda. Vamos colocar ele assim para ver, né? Como vai funcionar. Dentro dessa área delimitada, vamos começar. Não funcionou. A operação falhou por quê? Porque ele detectou que teve uma alteração, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar isso aqui. Vamos voltar aqui. Carregá-lo novamente. Agora, ele está detectando, vamos ver, ó, ele está agora só no modo aspiração, tá? Então, agora sim, eu vou mandar ele limpar aquela área ali. E vamos lá. Estou começando a limpeza da região. Opa, espera aí. Limpeza em pausa. Eu acho que eu coloquei no modo turbo sem querer. Eu coloquei no modo turbo, então eu vou colocar no modo silencioso, que era o que eu queria. Vamos ver se ele continua. Continuaria a limpeza. Lá vai ele, ó. Vai continuar. Vocês veem que ele desvia dos objetos, né? E aqui, vejam, é uma área complicadinha, né? Cheio de coisa no meio do caminho. Vamos ver o que ele vai fazer. Chegou ali, ele deu uma encostadinha naquela base. Por quê? Porque o laser dele não detectou que tem aquela diferença ali, pela altura, né? Mas ele já viu que tem alguma coisa ali, ó. Olha lá, encostou, percebeu que tem alguma coisa ali. O laser está vazando por cima da roda, né? Então ele não consegue detectar que tem ali. Só que o mapeamento 3D dele vai detectar que tem esse negócio no meio do caminho. Então ele já contornou aquele espaço. Mesma coisa ali, né? Ó, o laser, ele não consegue pegar no chão aquilo ali. Mas o mapeamento 3D dele consegue. Olha lá. Deu uma encostadinha, ele volta, olha pro negocinho, mapeia. Parece que tá vivo, gente. Mapeia.
dá uma encostadinha de leve, viu onde está o negócio, olha lá, mapeou de novo. Olha lá. Viu? Ó? Passou bem de ladinho ali, mas não bateu, porque aquilo ele conseguiu mapear já na primeira. E o que ele faz? Ele vai limpar primeiro as extremidades, para depois fazer... Ele vai limpar primeiro as extremidades, né? Para depois fazer o meio. Então, ó, limpou as extremidades, agora ele vem pelo meio. Quando ele vem pelo meio, aí ele vai, ó. Foi, volta, né? E assim ele vai fazendo. Vamos ver lá no aplicativo o que ele está fazendo. Olha lá. Então, abrindo o aplicativo novamente, ele me mostrou, ó, qual que foi a limpeza que ele fez. E agora está mostrando que ele está voltando para a base. Olha lá. Pronto, acabou. Carregando. Feito essa limpeza, se fosse uma limpeza intensa, né, tivesse realmente alguma sujeira aqui, vamos ver se tem alguma sujeira aqui dentro. Gente, olha o que eu falei para vocês, olha, é incrível. Vocês viram que eu abri e não tinha nada, olha a quantidade de pelo que tem ali. Só dessa limpeza que ele fez nesse pedacinho. Por isso que eu falo para vocês, isso aqui é a melhor compra que eu fiz, de longe, que eu possa me lembrar. E aí o que eu faço nessa limpeza semanal, né? A cada dia sim, dia não, ele faz a limpeza. Eu mando ele limpar, eu ordeno os cômodos, né? Ali no aplicativo eu consigo no personalizado ordenar que ordem que ele vai começar os cômodos, né? Eu mando ele fazer uma limpeza geral com o mop instalado. Então ele não vai entrar nas áreas restritas para mop, que são os tapetes. Eu deixo fazer essa limpeza. Se eu estiver ouvindo e eu ouvir ela falar terminei, né? Eu vou lá, pauso e mando ele limpar os tapetes que eu tenho. Então eu tenho um tapete na sala e um tapete na cozinha. Aí eu altero ele para o turbo, mando ele limpar ali em cima. Ele faz uma limpeza bem interessante. Tá voltando ali para a base, né? O que foi que eu senti falta nele? É uma questão de software, tá? De firmware. De repente a Xiaomi faz um lançamento aí de um firmware novo, colocando essa funcionalidade que é muito básica, né? Duas coisas na verdade. Ele vai, quando ele detecta tapete, ele não muda automaticamente o nível de sucção e ele deveria mudar, no mínimo por intenso, né? Então ele vai fazer a mesma limpeza que ele faz no restante, ele só detecta que é tapete. E para que serve essa detecção até o momento? Ele viu que é tapete, se ele está com o mop, ele automaticamente não vai entrar ali. Mas se ele está sem o mop, ele vai entrar. Só que ele não atualiza, não altera o nível de sucção. Deveria mudar, tá? Outra coisa muito besta, né? Que é uma perda de energia a mais. Quando você coloca, por exemplo, ele está na sala e eu configurei que na cozinha ele vai utilizar o nível intenso de sucção. Então, quando ele terminou a sala, ele liga na sala o nível intenso de sucção e vai andando até a cozinha com o nível intenso. É uma bobeirinha, mas é uma bobeirinha que vai gastar energia a mais, né? Vai gastar bateria a mais. E que isso é uma coisa simplesmente de software também. Fora isso, gente, é fantástico. Eu estou extremamente feliz com esse bichinho, tá? Eu recomendo muito que vocês comprem. É um investimento aí que eu estou pagando em 10 vezes de 270. Isso aí daria o valor de chamar uma faxineira a cada 15 dias, com a diferença que ele está fazendo a faxina dia sim, dia não, né? Então é um investimento que eu recomendo muito para vocês. E aliás, quando vocês comprarem ele, vocês já podem ir lá no Mercado Livre e procurar por kits de substituição para o S10 Plus. Tá? Xiaomi S10 Plus. E vocês vão ver lá, tem alguns que vêm importado. Eu comprei importado, chegou aqui direitinho, não parou na alfândega, porque já vem ali tudo incluso, né? Então eu comprei kits a mais de mop,
de escovinha, da escova central, né? Porque daí já fica aí, quando tiver algum problema, já tô com elas na mão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É realmente um review bastante simples, bastante honesto aqui do dia a dia de uso mesmo, né?